Como é julgado um processo no segundo grau da Justiça do Trabalho? Eu vou te explicar como é julgado o recurso ordinário, vou te dar uma noção de prazos deste recurso ordinário e, mais que isso, eu vou te falar o que acontece depois que esse processo é julgado no segundo grau. Tá? O que acontece? Você já vai receber? Ainda tem mais recursos? Como é que funciona? Vou te explicar tudo nesse vídeo, tá? Muito bem, cadê minha caneta? Tá aqui minha caneta. Vamos lá. Quando você tem uma sentença num processo trabalhista e não está funcionando aqui a minha lousa, por isso eu estou enrolando você por mais 5 segundos para poder fazer a minha lousa funcionar. Quando você está funcionando agora, um processo trabalhista, você vai ter uma primeira decisão do primeiro juiz do caso, que é o juiz de primeiro grau. Essa decisão se chama sentença, tá? É sempre um juiz sozinho. Normalmente o juiz que você conheceu na audiência, quando tem audiência, geralmente tem na Justiça do Trabalho, né? E esse juiz, ele vai dizer o quê? Quem ganhou e quem perdeu. Né? Ou às vezes, quem ganhou uma parte e perdeu outra, ou perdeu uma parte e ganhou outra. Né? Se quem ganhou foi o trabalhador, se quem ganhou foi a empresa, o empregador, o empresário. Sempre a parte que tiver perdido qualquer coisa nesse processo, não se conformar com isso, ela pode interpor um recurso chamado recurso ordinário, tá? Porque ordinário não é ordinário de compadre Washington, não. Ordinária. É ordinário porque é o primeiro da ordem, é o recurso ordinário, é o natural que você tenha esse recurso, né? Nesse recurso, a parte que perdeu qualquer coisa pode pedir para quê? Para que os chefes desse juiz, né? Você tem aqui o juiz, e esse juiz tem chefes. O nome desses chefes é desembargadores. Você vai chegar para os chefes do juiz que estão acima dele e falou: desembargadores, esse juiz aí, eu acho que ele tá com um probleminha e ele julgou errado. Né? Esse cara, eu acho que ele tá tomando remédio para ansiedade e tá dopado, tá decidindo dopado. Vocês vão ter que mudar isso aí porque ele errou. Eu tenho o direito que eu tô dizendo e o juiz está dizendo que eu não tenho. E aí, o que a gente faz? E os desembargadores, então, vão analisar, né? Como que é feita essa análise? Em primeiro lugar, vai haver um sorteio, tá? Qual que é esse sorteio? O sorteio vai decidir qual é a Câmara. Por quê? Porque você tem um monte de processos subindo e os juízes têm que ir se dividindo para ir cada um pegando um processo, né? Então você vai ter em cada TRT, que é o segundo grau, Tribunal Regional do Trabalho, para cada TRT você vai ter várias câmaras, né? E vai ser sorteada qual é a câmara que vai julgar o seu processo. E cada uma dessas câmaras vai ter 3 desembargadores, ou seja, 3 juízes que são chefes do juiz, né? Além disso, vai ser sorteado um desses 3 desembargadores, que é o que a gente vai chamar de relator. Por que relator? Porque ele vai relatar para os outros 2 quais são os pedidos, quais são os argumentos da parte pedindo para modificar aquela sentença, pedindo a reforma daquela sentença, para mudar o que as pessoas não gostaram naquela sentença. Certo? Certo. Muito bem. Esse relator, então, vai fazer o relatório, né, que é quando ele vai explicar para os outros desembargadores a situação e o seu próprio voto. Por quê? Não são 3 desembargadores? Então, eles vão decidir votando. Pode ser que o relator vote assim: olha, eu acho que o juiz está certo. O juiz está certinho. Quem perdeu tinha que perder. Mas os outros 2 podem votar falando assim: não. Eu acho que esse juiz realmente estava loucaço. Quem perdeu, na verdade, tinha que ganhar o processo, né? Então, vão ser 3 votos. É óbvio que se ganha quem tiver mais votos, ganha quem tiver 3 ou 2 votos, né? Muito bem. Quando ocorre todo esse trâmite aqui, o advogado das partes, tanto o advogado da parte que ganhou quanto o advogado da parte que perdeu, são chamados e é perguntado para eles o seguinte: vocês gostariam de vir aqui até o tribunal, na frente dos desembargadores, fazer um discurso a respeito de por que o seu cliente tem razão? O nome desse discurso que o advogado vai fazer é sustentação oral, né? Ele sustenta as razões do cliente dele. Então, o advogado que já tinha ganho em primeiro grau vai sustentar por que tem que manter aquela sentença. O advogado da pessoa que perdeu em primeiro grau vai sustentar por que tem que modificar, né? Isso aqui é o seguinte:
Em geral, os advogados não fazem. Em geral, é realmente pouco produtivo. Mas para pro advogado mais experiente, a gente tem processos que a gente olha e a gente sabe que a gente tem chance de chegar lá e no nosso discurso, na nossa sustentação oral, modificar um voto que aqueles desembargadores poderiam ter que seriam contra nossos clientes, né? Que seria contra os nossos clientes. Então, o advogado que ele é experiente, ele bate o olho no processo, ele sabe quando vale a pena e ele vai até o tribunal e ele sustenta. E às vezes ele consegue realmente modificar aquele voto, né? Muito bem. Depois que o advogado sustenta, você tem lá a sessão de julgamento, o relator vai ler o voto dele, o advogado sustenta e vai ver quem ganhou, quem perdeu novamente. Assim como na sentença, né, é decidido quem ganhou e quem perdeu, ou quem ganhou o quê e quem perdeu o quê, aqui no segundo grau vai ser um documento. É a mesma coisa que uma sentença, mas o nome é acórdão, tá? O nome dessa sentença aqui é acórdão. É a decisão que diz quem ganhou, quem perdeu. Mas, contudo, todavia não obstante, deste acórdão aqui, que é onde vai estar quem ganhou e quem perdeu de acordo com a votação, cabe um recurso chamado embargos de declaração, tá? Esse recurso de embargos de declaração é um recurso que ele se presta apenas a provocar os juízes para falar de algum assunto que eles acabaram não falando, ou se eles escreveram alguma coisinha errada. Ele é muito limitado. Esse recurso de embargo de declaração, ele não tem tanta utilidade assim. Mas, em alguns casos, pode haver a modificação do acórdão através desse recurso, tá? O prazo para você apresentar esse recurso contra o acórdão é de 5 dias úteis. Eu vou dizer para vocês o seguinte: em 99% dos casos, esse recurso não muda nada, tá? O juiz até corrige alguma imprecisão do acórdão, mas não muda nada. Continua a mesma decisão de quem ganhou e quem perdeu. E aí você vai ter duas opções depois que sai o acórdão dos embargos de declaração, ou seja, aquele acórdão a respeito deste pequeno recurso que foi apresentado. Se nenhuma das partes recorrerem, esse processo volta para a vara de origem. Para quê? Para que aquele primeiro juiz que cuidava do caso comece a fase de liquidação e cumprimento de sentença. Ou seja, vão ser feitos os cálculos a respeito de quem deve o que para quem, né? E depois o devedor vai ser obrigado a pagar. Se for necessário, vai ter a expropriação de bens, leilão, bloqueio de conta bancária, etc, etc. A gente tem vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, sobre a fase de execução ou cumprimento de sentença, explicando direitinho essa fase. Só que, você ainda tem aqui mais uma chance de recurso. É um recurso que é chamado de recurso de revista, tá? Esse recurso de revista, ele vai para o TST, que é um tribunal de Brasília. E aí a gente está deixando para você um vídeo aqui, que é melhor você assistir e já saber de antemão como isso vai funcionar no seu processo, para saber se no seu caso é possível que seja interposto esse recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, o TST.